Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Lázaro. Eu quero, antes de mais nada, te agradecer por estar assistindo essa videoaula. E também quero me apresentar novamente para vocês, se você não me conhece. Meu nome é Lázaro, sou missionário hoje no Nepal, trabalho e atuo em todo o sul da Ásia. O Nepal é um pequeno país que está localizado entre a China e a Índia, com cerca de 30 milhões, 30,2 milhões de pessoas. Hoje, essa é a população estimativa aqui do Nepal. O Nepal está localizado entre as duas maiores potências do mundo. Do lado de cima nosso está a China, que nós vamos falar um pouco mais também, mais para frente nas próximas videoaulas. E no lado de baixo meu aqui está a Índia, que também quero falar, que é um polo importante missionário no mundo hoje, que está aqui bem próximo de mim. Então nós estamos espremidos entre as duas maiores potências do mundo em números de população. Trabalho no Nepal, também quero, de alguma forma, alcançar os outros lugares. Quero chegar aos outros lugares, como Malásia. Nós já temos trabalhos de implantações de igreja na Malásia hoje. Também vamos chegar logo em Myanmar. Também temos planos para chegar logo aqui no GC de implantação na Índia. Enfim, nós queremos sim levar o evangelho aos lugares que nós mais conseguimos levar aqui em toda a Ásia, começando ali na Euroásia, talvez ali do Irã para cá. São sonhos audaciosos que nós temos colocado diante de Deus. Eu vou estar lecionando para vocês e vou estar aqui ensinando para vocês de todo o coração missões contemporâneas. Eu quero mostrar para vocês hoje como que nós trabalhamos no campo missionário, como se dá um trabalho de plantação de igreja em países perseguidos. Só para vocês terem uma ideia de um plano de fundo, as nações mais perseguidas do cristianismo estão todas aos nossos redores aqui do Nepal. Se você olhar o mapa, você vai ver o Paquistão, que está a quinta nação mais perseguida ao cristianismo do mundo hoje. Mais para o sul vai estar a Índia. Também nós temos também Coreia do Norte, aqui próximo de nós, Myanmar, nós temos Bangladesh, nós temos a Indonésia. São países hoje que é muito, mas muito pouco realmente pregado do cristianismo nesses países. Então hoje eu estou no Nepal, trabalho no Nepal, nós temos aqui algumas igrejas, nós temos hoje 8 igrejas atuantes no Nepal. Nós alcançamos semanalmente um número expressivo de pessoas, todos os dias aqui. Temos GCs de implantação, temos GCs de trabalho com mulheres, temos hoje implantações de trabalho com crianças, temos trabalhos com povos, um povo chamado Newari, um povo difícil de se comunicar por ter uma língua totalmente diferente. Nós trabalhamos também com eles. Nós temos também trabalhos aqui bem próximos de nós aqui. Nós estamos em Katmandu, né? Mas tem bem próximo aqui, tem algumas igrejas nossas que nós trabalhamos com plantação, GCs online. Enfim, são uma infinidade de trabalhos que nós desenvolvemos no Nepal e é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero estar passando essa essência, aquilo que Deus tem colocado no meu coração e que tem dado talvez um resultado bem significativo para as nações da terra e para a glória do santo e poderoso nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá? Hoje a aula ela é bem objetiva. Antes de mais nada, talvez você não sabe realmente o que se dá no contexto missionário. O que é missão? Não é verdade? O que é uma missão hoje no mundo da forma que nós vivemos hoje? Talvez você não tenha esse entendimento, talvez você ainda não parou para pensar como que missão é importante, como se deu missão, como falar, como distinguir missão hoje no século XXI, numa era pós-verdade, né? Nós vivemos uma era que nós chamamos de era pós-verdade. Então, como que nós vamos poder agregar o trabalho missionário nas igrejas, o trabalho de plantações de igrejas dentro das igrejas estabelecidas no Brasil, para chegar em países talvez onde a expressão do evangelho é muito pouca. Para vocês terem uma ideia, aqui no Nepal nós temos cerca de 2 a 3% da população que professa sua fé ao cristianismo. Nós temos vários desafios em países onde o cristianismo ainda não foi estabelecido. Então talvez você possa ter essa pergunta: como pastor? Como trabalhar? Como chegar aos povos? Como plantar um trabalho de igreja, ou até mesmo como manter um trabalho de plantação de igreja em países de perseguição severa, extrema ou radical,
ao cristianismo. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender o conceito missionário bíblico, né? A missiologia de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para o povo dele lá em Éden, lá no jardim. Como que Deus ele sempre buscou ir atrás do homem, mesmo o homem estando assim, talvez um pouco perdido na sua essência, na sua vida. Deus, você vai sempre ver na Bíblia, Deus indo atrás do homem. Então, se você ver lá em Gênesis capítulo 3, né, versículo 9, você vai ver ali Deus fazendo talvez o primeiro processo de ir atrás do homem e perguntando: Adão, onde está você? Né? Adão, onde você está? Essa busca de Deus, ela foi se repetindo ao longo de toda a história bíblica. Nós acreditamos que a palavra de Deus, ela tem um processo que nós chamamos de revelação progressiva. Você vê a essência do cristianismo toda em Gênesis 3,15, é um exemplo. E depois daquilo você vê a progressão de Deus, você vê a revelação progressiva da palavra de Deus em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, você vê isso. Então Gênesis 3,9 é o primeiro momento que nós vemos, que a gente consegue ver ali em toda a sua essência, Deus indo atrás do homem. Adão havia pecado, Adão havia caído, e ele estava ali escondido. Estava ali com vergonha, estava ali sentindo talvez temor dentro do seu coração. E você vê Deus indo atrás do homem e perguntando: Adão, onde está você? Olha, irmãos, depois disso você vai ver em toda a Bíblia Deus indo e buscando, e indo atrás e enviando pessoas aos povos. Você vai ver isso, por exemplo, com Moisés. Quando Moisés ele teve um encontro com o Senhor naquele Monte Horebe, e Deus ele vem incumbido de uma mensagem para Moisés. Na verdade, a Bíblia ela é muito insensível em dizer que Deus chega para Moisés e dá a Moisés uma responsabilidade, envia Moisés para liberar e libertar o povo da escravidão do Egito. Ou seja, não existe, não há como você desmembrar ou desfundir missão da igreja. A missão é um processo importantíssimo que precisa sempre estar no coração da igreja brasileira. E você a partir de agora vai ser responsável disso, porque você vai chegar lá e você vai dizer para as pessoas quão importante é você ir. Você vai entender que a importância que há em você, em nós, como corpo de Cristo, e ir até os perdidos. Sempre, em toda a história da Bíblia, em toda a história que você vai ver sempre Deus enviando o homem a algum lugar. Exemplo disso, nós temos também o profeta Isaías, lá no versículo 6 do livro de Isaías. Isaías viu o Senhor no alto sublime trono, e a Bíblia diz que Deus fala para Isaías: Isaías, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Essa pergunta está ecoando na eternidade e ecoa até hoje. Não pense você que a sociedade hoje ela está menos incumbida ou ela existe menos responsabilidade de ir até os perdidos, porque não há. Não há essa prerrogativa, não há essa desculpa. Você tem a mesma responsabilidade que Isaías teve, ou até maior que Isaías teve, de ir, de pregar, de falar, de anunciar o evangelho. Você vê Jesus ele teve os discípulos dele, e os discípulos deles também foram enviados. Ora, alguns foram enviados aqui para a Índia, próximo de nós aqui, outros foram enviados para a Ásia, outros foram enviados para tantos outros lugares e pregaram o evangelho e trabalharam com plantações de igreja. Olha, eu desconheço hoje um trabalho mais eficaz para anunciar e para pregar o evangelho que plantação de igreja. Eu costumo dizer que a igreja ela tem alguns frutos, ou na verdade, ela tem alguns braços, ela consegue alcançar múltiplos lugares ao mesmo tempo. Múltiplos lugares ao mesmo tempo. E nós vamos falar sobre isso, como a igreja ser social, atrativa, no campo, nos lugares longínquos, onde é realmente extremamente difícil se ser cristão. Nós vamos falar sobre isso, vai vir muita coisa boa pela frente. Mas então, voltando a esse assunto do envio, esse assunto de ir, isso é uma responsabilidade inteira nossa.
nossa como cristão. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós temos dentro de nós uma responsabilidade. E essa responsabilidade é ir até os perdidos. Não há desculpa. Não é algumas pessoas que são escolhidas para ir até os perdidos. São todos. A ordem ela é universal, ela é única e não há como disfundir. É um dos versículos que tem menos controvérsia, é um dos versículos que as pessoas fazem menos diferentes aplicações e diferentes entendimentos, porque está escrito lá em Marcos capítulo 15, versículo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas existe uma etapa a ser cumprida. Existe algo a ser estabelecido antes dessa questão do ID. Existe um preparo, existe todo um encargo, existe todo como que eu gosto de dizer, existe todo assim um poder que tem que haver na sua vida para que você consiga chegar aos lugares mais longínquos dessa terra, anunciar o evangelho com exatidão, com certeza e com muita sabedoria. E eu louvo a Deus por você estar assistindo essa aula aqui, por você estar procurando aprender um pouquinho mais sobre isso. E eu garanto para você que você não vai sair daqui do mesmo jeito, você não vai sair daqui com o mesmo entendimento a respeito do trabalho missionário, você não vai sair daqui com o mesmo entendimento de que como é chegar às nações, como é trabalhar nas nações, e eu garanto que você vai sim ser um potencial missionário nas nações da terra. Existem levantamentos que dizem que hoje nós vivemos uma era que envia-se muito menos missionário do que há 100, 200 anos atrás. Mas eu ainda preocupo um pouco mais, porque além de não enviar missionário, a igreja brasileira também não cuida, não discipula, não treina. Então esse treinamento aqui, ele nasce para isso, para discipular você, para te ensinar, para te mostrar que todos são responsáveis por ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer da igreja brasileira e que Deus levante na igreja brasileira pessoas que anseiam e que sentem dentro de si um encargo, uma responsabilidade de ir até os perdidos, anunciar a palavra de Deus para toda criatura desse mundo. Então lá em Gênesis, Deus então, ele começa então uma busca pelo homem. Você vai ver sempre essa busca, parece que quando você vai pisando nas nações, você consegue enxergar, parece que ainda existe essa mesma busca, não parece, ainda existe essa mesma busca de Deus para com o homem, para com o perdido. Para com aquele homem que no fundo ele sabe que ele está errado, no fundo ele sabe que existe algo errado dentro dele, existe essa busca de Deus e é incrível isso. Porque a primeira coisa que Deus ele faz, ele mata um animal e troca as vestes daquele homem, que é aquele de Adão, troca as vestes de Eva e mostra ali para nós o que é realmente esse amor, esse apego, esse sentimento que todos os missionários precisam ter de abdicar, de ser inocente mesmo assim, se fazer culpado. É isso que Jesus Cristo fez por nós e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ir até as nações da terra, não levando para eles um julgamento, não levando para eles um ato de justiça própria, mas levando para eles ali a justiça de Deus. A justiça de Deus é isso, é aquilo que leva para as pessoas e faz com que as pessoas, indiferentemente do que elas tenham feito na vida delas, indiferentemente da quantidade de deuses que elas adoram, indiferentemente da religião que ela praticou, mas nós vamos até as nações da terra e vamos levar para as nações da terra a justiça de Deus e falar para eles que a mesma coisa que aconteceu no jardim, que Deus sacrificou um animal inocente e fez com que esse animal inocente servisse de veste, ou seja, fosse a justiça, tampasse a vergonha, tampasse o medo, tampasse ali aquilo que afastava ele de Deus, porque Adão temeu olhar para Deus, Adão temeu Deus porque Adão estava nu. Então essa mesma revelação que está lá em Gênesis, Deus ele colocou sobre a vida do filho dele. E o filho dele veio cá e padeceu e pagou um alto preço e nos deu uma nova veste. Mas não é somente para você, não é somente para mim, é para todos nós, é para todos os povos, é para todas as línguas, é para todas as tribos, é para todas as nações dessa terra. Por isso é importante nós fundirmos novamente
missão na igreja. Por isso é importante a gente trazer novamente esse sentimento de que nós precisamos ir até as pessoas e falar, olha, não precisa mais você se esconder de Deus como Adão fez no jardim. Porque alguém já pagou um preço, existe uma veste aqui e você pode usá-la, ela é nova, ela é linda, ela é de linho puro, ela é algo que cabe certinho no seu corpo, na sua essência, na sua identidade. Olha, eu já tive em lugares que eu via as pessoas e falava, meu Deus, lugares assim onde as pessoas realmente elas vivem uma vida totalmente omissa, uma vida totalmente contra os princípios da palavra de Deus. E até hoje eu não vi uma pessoa que eu possa olhar para essa pessoa e falar assim, olha, o sangue de Jesus, ele não é suficiente para lavar os seus pecados, porque você já pecou muito. Hoje, não existe uma pessoa assim nesse mundo. Pedro, a carta de Pedro nos diz que o sangue de Cristo ele é incorruptível. Ou seja, não há pecado nesse mundo que possa ser mais caro, ou não há pecado nesse mundo que possa anular, corromper o sangue do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Mas, como Paulo disse na carta em Romanos, como eles vão ouvir se não há quem pregue para eles? Como eles vão entender, como eles vão receber a palavra de Deus se não há quem pregue, se não há quem vá, se não há quem envie? É isso que nós precisamos entender nessa videoaula de hoje. Que o processo de envio, ele precisa ser reestabelecido. Mas vem, tá vindo coisas novas por aí. Tá vindo aí um mundo novo, tá vindo aí uma época nova pós-pandemia. Deus está dando a oportunidade para você ter de antemão, de primeiro ali, conhecimento, sabedoria e entendimento. Porque é para isso que nós estamos aqui hoje, para isso que eu estou aqui hoje, para mostrar para você, indiferentemente de onde você estiver agora, onde você está, ou mostrar para você, diferentemente de qualquer situação da sua vida financeira, social, que você é alguém que Deus conta para levar para as nações dessa terra e fazer a diferença nos povos mais longínquos desse mundo. É isso que nós precisamos entender. E o envio, ele sempre existiu. E Deus ele fez da nação de Israel uma nação intrífuga, uma nação que seria de exemplo. E é isso que Deus tem feito, com toda a igreja brasileira, com cada um dos irmãos. Deus tem nos feito de exemplo, Deus tem abençoado, Deus tem mudado a nossa história, para que a gente venha ser exemplo para as outras pessoas. Quem sabe você hoje está começando a entender um pouquinho de como a sua vida ela serve de exemplo para as outras pessoas, assim como a nação de Israel serviu de exemplo para as outras nações. Deus abençoava, Deus amava Israel, mas não porque Deus amava apenas Israel. É porque Deus tinha um processo missionário. Deus tinha um processo de fazer com que as outras nações vissem que o Deus que a nação de Israel naquele momento adorava era o Deus que prosperava, era o Deus único, era o Deus fiel, era o Deus verdadeiro. Por isso Deus fazia na vida de Israel. Nós precisamos entender que também da mesma forma Deus continua fazendo na nossa igreja, na nossa comunidade. Deus ele é interessado em te abençoar. Deus é interessado em te capacitar para que você sirva de exemplo para as outras nações da terra. O maior desafio hoje missionário no mundo se chama nações. Nações. Se você não pisar nas nações, você vai estar abrindo mão, você vai estar abdicando um processo, um chamado que Deus tem especialmente para você, e não apenas para você, mas para toda a igreja. Quando eu falo você, eu falo todo o corpo de Cristo. Quem sabe hoje é o momento de você começar a entender, começar a compreender o que Deus quer de você. De qual forma Deus quer que você vá. E para isso eu quero que você ore. Nós estamos chegando no fim dessa aula. Eu quero que você ore. Onde você está, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Quero orar, quero ministrar na sua vida. E falar com você, meu querido amigo,
ou falar com você, minha querida amiga, que nós somos responsáveis em anunciar o Evangelho e você faz parte dessa responsabilidade. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, onde essa pessoa estiver agora, que o teu Espírito Santo seja com ele e com ela, mostrando para ela o caminho que ela deve trilhar. Que o entendimento da justiça, o entendimento do envio e o entendimento da missiologia, de um Deus missiológico, um Deus que faz a nossa vida para servirmos de exemplo para outros, venha sobre essa pessoa agora. E que ele possa compreender no íntimo do coração dele a responsabilidade que há nele, que há em nós como igreja brasileira, em ir às nações da terra, em pisar em lugares mais longínquos desse mundo e anunciar a tua palavra e a tua verdade. Que a gente possa, juntos, ir nos lugares onde as pessoas, ó Pai, estão mais precisando, onde as pessoas estão mais afastadas de Ti, com mais vergonha, e falar com essa pessoa, não precisa se esconder mais, não precisa se afastar mais, porque foi pago na cruz do Calvário um alto preço por você. Alguém te deu vestes novas. Vá lá, vista essa veste e se apresente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É isso que nós estamos querendo, é isso que nós precisamos fazer. Abençoe cada irmão, no nome santo de Jesus. Amém. Até a próxima videoaula. Deus abençoe.